Olá, amigo! Quer aprender a criar os seus próprios jogos do zero até a publicação, mesmo que você nunca tenha programado na sua vida? Dá uma olhada nos links dos nossos cursos completos que estão aqui embaixo na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e tenha um bom vídeo. Olá amigos, professor John aqui então para continuar falando das gerações de videogames. E paramos aqui então na quarta geração, a geração 16-bit, com grandes videogames como Super Nintendo, Mega Drive e Neo Geo, certo? Bom, como Super Nintendo vocês provavelmente conhecem, é muito fácil achar por aí. O Mega Drive também já devem ter ouvido falar bastante, né? Tinha aquela rivalidade muito grande, começou basicamente aí, entre o Sonic e o Mario, que tem até hoje, né? Vocês sabem. Mas o Neo Geo é um cara que geralmente a gente não fala muito no Brasil, né? As máquinas de fliperama estavam muito conhecidas na época, e aí o Neo Geo nasceu para poder trazer o fliperama que você jogava colocando fichas para sua casa. Então é um dos meus consoles favoritos. Eu vou mostrar um vídeo aqui dele para vocês. Olha só, ele trabalhava com muitos jogos de luta, né? Eu falo Neo Geo, mas a gente fala Neo Geo. E ele trouxe vários jogos muito legais que as pessoas gostavam de jogar nos fliperamas para casa, principalmente jogos de luta, certo? E o resto não precisa nem falar, né? Super Nintendo, grande clássico com vários jogos, muitos Marios, Mario RPG, Zelda, nossa, infinitos, né? Mortal Kombat, por exemplo. O Mega Drive eu não cheguei a jogar muito, né? Joguei mais Sonic mesmo. Mas é muito legal, uma geração bacana que, se você for comparar os gráficos do 8-bit para o 16-bit, a diferença é muito grande. A capacidade de processamento, o tamanho dos jogos, realmente uma diferença muito grande. Certo? E aí vamos para a quinta geração. A quinta geração, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você passou por ela, né? Que é a parte do diferencial maior, como sendo o 3D e os controles analógicos, com o PlayStation 1, o Nintendo 64, o Saturn, eu não cheguei a jogar muito, nem conhecia muito dele, e o Game Boy. E aí você consegue perceber o que acontece, né? Você acaba pegando as gerações anteriores e colocando no portátil. E as gerações mais novas ficam com os consoles. Então, por exemplo, olha só o gráfico do Game Boy. Ele parece muito com o Nintendo, né? O Nintendinho, não o Super Nintendo. E aí ele foi evoluindo, né? Alguns jogos já apareciam um pouco mais com o Super Nintendo. Então, os portáteis, né? Como precisam ter todo o processamento de um console grande num pequeno, acabam ficando um pouco atrás nas gerações. Mas o Game Boy, tá? Game Boy Color faz parte da quinta geração. Perfeito? E aqui o PlayStation 1, com algumas inovações, como por exemplo a introdução dos CDs, que facilitava muito, né? Infelizmente também a pirataria no Brasil, então é muito fácil você piratear e comprar jogo, né, pagando R$10, você levava 3 CDs, provavelmente na infância de vocês, os memory cards para você poder salvar os seus jogos e os controles com analógico. O Nintendo 64 utilizava cartuchos, certo? E aí tinha esse analógico também, era um controle bem interessante. Eu até tenho um controle aqui para mostrar para vocês. Olha só que interessante que eu tenho, só que esse aqui é de USB, né? Que simula um controle de Nintendo 64 para poder jogar no computador. E aí nós temos os controles de PlayStation 1. Olha só que interessante. Eu até tenho um aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só pegar ele aqui. Olha lá, esse aqui é um controle clássico de PlayStation 1, que era muito bom, pegava muito melhor do que um controle de Nintendo 64 na mão, né? Com esse aqui com 2 analógicos. Mas inicialmente ele não tinha analógicos, e muitos dos primeiros jogos criados para ele não utilizavam analógico de fato. Perfeito? E aí no PlayStation 1, por ter essa parte de pirataria, né, os CDs serem mais baratos, ficou mais popular no Brasil. E o Nintendo 64, como eram fitas, né, eram mais caros, eram mais difíceis de piratear, acabavam não tendo isso. E os CDs não tinha como você gravar nada no CD. Os saves, por exemplo, que era o caso do Nintendo 64. Então, precisava dos memory cards. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo de PlayStation 1. Olha lá, e os gráficos já eram incríveis, né?
Só de ter tanto 3D assim as pessoas já ficavam impressionadas e diziam, nossa, é quase real, né? Não tanto quanto a próxima geração que eu vou falar, mas já era uma coisa bem mais avançada em questão de gráficos, complexidade e também tamanho dos jogos, certo? Esse aqui então, PlayStation 1, dominando no Brasil. E aí viemos para a sexta geração com o PlayStation 2, o Xbox, GameCube e no portátil, né, um cara que dominou também bastante, o Game Boy Advance. E eu tenho até hoje o meu Game Boy Advance, que aí esse sim já tinha um gráfico bem melhor, bem mais parecido com o Super Nintendo. O GameCube também não ficou tão popular assim no Brasil, e ele tinha CDs que eram bem pequenininhos, eram tipo mini CDs assim, mas aí já é um gráfico bem melhor também. Só que o PlayStation 2 dominou no Brasil mais uma vez por causa da pirataria, né? E a gente acaba aderindo muito à pirataria no Brasil por causa dos altos impostos, pra gente poder comprar os nossos joguinhos, né? E aí utilizando DVDs, que a memória ficou muito maior, né? Os CDs, cerca de 700 MB, tinham muitos jogos do PlayStation 1 que você tinha que comprar, sei lá, 4 CDs para conseguir zerar o jogo, e no PlayStation 2, né, você já tinha DVDs com uma capacidade bem maior de armazenamento. Retrocompatibilidade, que é muito legal. Se você tinha um PlayStation 2, você podia jogar jogos de PlayStation 1 nele. Os controles com vibração já tinha no PlayStation 1, na verdade, né? Mas no PlayStation 2 que começaram a ter mais jogos utilizando essa feature. E jogos online, né? Muita gente não sabe, mas existiam alguns jogos que você podia jogar online com o PlayStation 2 se você conectasse o cabo de internet atrás dele. Vamos dar uma olhadinha aqui num vídeo do PlayStation 2. Propaganda sempre sendo bem exageradas. Vou pular aqui para a parte do game, tá? Bom, aqui um pouquinho dos jogos de luta, né? E aí a retrocompatibilidade também, então você podia jogar jogos antigos. Extremamente revolucionário. E eu devo admitir que no PlayStation 2, sim, eu cheguei a falar, nossa, esses gráficos são tipo a vida real. E eu acho que pra todo mundo que tava na época se impressionou a esse ponto também. Quando eu ganhei meu PlayStation 2, eu falei, meu Deus, cara, que incrível, esses gráficos são perfeitos. Certo? Bom, essa foi a sexta geração de videogames. Entramos então na sétima geração, onde os principais diferenciais eram ou CHD ou os sensores de movimento, né? Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii. E no portátil, né, dominando o Nintendo DS com a caneta Stylus, que era muito um grande diferencial, e o PSP com gráficos muito bons, parecidos com o PlayStation 2, como eu sempre disse, né? Então os portáteis costumam ficar uma geração anterior na parte gráfica e processamento. Bom, PlayStation 3 então era mais a parte HD, os gráficos excelentes. Xbox 360 também apostava em gráficos. O Nintendo Wii era mais a parte dos controles de movimento, que eram muito inovadores. E os jogos casuais permitiram com que muitas pessoas que nunca foram gamers na vida pudessem jogar. Então pessoas mais idosas, ou então pequenas crianças mesmo podiam jogar, porque basicamente era muito instintivo. Você pegava o controle, vai jogar tênis, você faz esses movimentos esquerda e direita e você acaba jogando. Então era muito fácil. E também uma coisa muito legal era os jogos instalados na memória, né? Nos 3 consoles, quase todos esses consoles aí, você conseguia baixar e instalar jogos na memória. Então que é um grande diferencial. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo do Nintendo Wii. Olha só, esse aqui é o vídeo do Wii Sports. Você podia jogar com 4 jogadores, né? Chamava a tua família toda e ficava lá na sala que nem um retardado, acertando a cabeça uns dos outros. Né? Bom, esse é bem fácil de conhecer. Nintendo Wii, jogo de boliche. E também era muito bom principalmente para jogos de esporte, né? O Nintendo Wii. Beleza. E oitava geração, com um grande diferencial, é onde a gente está agora, né? Meio incerto, tem muita coisa acontecendo, mas basicamente realidade virtual e dual screen no caso do Wii U. E PlayStation 4 também tem dual screen, né? Você pode jogar com o PlayStation Vita, conseguindo ver o que você está jogando lá na TV. PlayStation 4, Xbox One, Wii U, PlayStation Vita e o 3DS, certo? No Wii U você tem esse negócio de você poder ter essa segunda tela enquanto você está vendo na televisão. Você pode sair até de perto e ficar jogando lá no banheiro, né? Enquanto você está soltando um barrão lá. A gente sabe como é. E o PlayStation Vita, que tem compatibilidade com o PlayStation 4, né? E aí o PlayStation 4 tem uma coisa bem legal. Eu tenho um controle de Play 4 aqui. Apesar de não ter o console, gosto bastante do controle. Você tem esse touch,
aqui no seu controle. Então você consegue controlar várias ações do jogo utilizando aqui. Eu acho que é mal explorado, na verdade, acho que podia ter muito mais jogos utilizando essa feature, não são tantas, mas existe, né? O processamento altíssimo, então você tem realmente jogos muito realistas, com muitos triângulos na tela, significa que tem que processar muito gráfico. E o headset de realidade virtual, né, que foi lançado há pouco tempo para o PlayStation, apesar de ser caro, já é bem mais acessível do que, sei lá, antigamente, né, é claro, que nem tinha muito. E nós temos vários outros consoles também, HTC Vive também, para você poder utilizar essa realidade virtual, né. E aqui um videozinho do PlayStation 4, da apresentação do jogo Spider-Man. Você consegue ver muito melhor nesses gráficos, a parte dos reflexos, as partículas que batem na tela, realmente um grande avanço, realmente gráficos muito melhores e mais realistas do que a geração anterior de videogames, certo? Então essa é a 8ª geração, a geração na qual nós estamos atualmente. E uma dica boa para vocês se você quer ter uma experiência, né, desses jogos antigos, busque por emuladores, você vai encontrar para você poder jogar no seu computador esses jogos antigos. A maioria dos computadores consegue rodar, grande maioria desses que eu falei aqui, e eu tenho certeza que você vai gostar e experimentar. É ilegal se você vai baixar as ROMs se você não tiver as fitas ou CDs originais, né? Então você tem que tomar cuidado com isso, mas muitas pessoas jogam e inclusive tem muitos sites que você pode entrar lá, Nintendo Online, Super Nintendo Online, você consegue jogar para você ter um pouco da experiência de como que era antigamente. É muito bom entender como que as coisas eram para entender como que elas são agora e talvez ter uma previsão de como elas serão no futuro. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de geração de videogames. Muito obrigado e eu te vejo na próxima. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações sempre que tivermos novos vídeos. Não se esquece também de dar uma olhada nos cursos completos que estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e até mais!